Olá, sou a professora Maria Helena e hoje nós vamos trabalhar leitura e interpretação de texto através de um tema que é o gênero literário poema. Conhecendo o gênero literário poema através de uma análise literária de poemas de Carlos Drummond de Andrade e de Adélia Prado. Para começarmos, nós vamos relembrar tipos de linguagem conotativa e denotativa. Bom, a linguagem artística, ela é repleta de conotações, ou seja, de plurissignificações. Já a linguagem comum é uma linguagem denotativa, isto é, tendendo à limitação de significantes. Então, há essa diferença. Vocês já passaram por isso, já estudaram isso, só para estarmos relembrando, que a linguagem conotativa é uma linguagem artística. Ela é cheia de significações, de plurissignificações. Enquanto que a denotativa é a linguagem comum, é a linguagem limitada ao significante, ok? Bom, nós vamos agora para uma breve definição de poesia e poema. A poesia, ela é uma linguagem que encanta, que comove e desperta sentimentos. Ela confere ao texto, seja ele em versos ou em prosa, harmonia e beleza. Já o poema, ele é um texto construído em versos, podendo ser agrupados em uma ou mais estrofes. O poema explora a sonoridade e o ritmo das palavras. Pode apresentar rimas, frequentemente emprega imagens e explica impressões sensoriais. Bom, continuando ainda com essas diferenças, a poesia, ela vem do grego poesis, que pode ser traduzido como a atividade de produção artística ou a de criar ou fazer a poesia. Pode estar só no poema, mas também não pode estar somente no poema, mas também paisagens e objetos. Já o poema, também é uma obra de poesia, mas que usa palavras como matéria-prima. O poema ele se prende mais às palavras. Então, para fecharmos essas diferenças, o poema é um texto literário formado por versos, enquanto que a poesia é uma produção artística que provoca as emoções. E os poemas, eles obedecem a uma divisão. E sendo assim, eles se dividem em poemas líricos, poemas narrativos e poemas dramáticos. O que é um poema lírico? O poema lírico, ele é curto, ele tem uma carga grande de musicalidade, ritmo e rima, e às vezes parece ser canções. O poema expressa seus sentimentos quanto ao que ouve, sente e pensa. Já o poema narrativo, a característica do poema narrativo, ele conta uma história e é mais longo que os outros. O poeta expressa ambientes, acontecimentos e personagens, e é dada uma significação. Já o poema dramático, ele se assemelha muito ao poema narrativo. Ele conta histórias e é longo. O poeta narra através das falas dos personagens. Aparece muito em peças de teatro, de uma suposta conversa também entre duas pessoas ou mais. E todo poema, ele também obedece a uma construção. Bom, vamos começar pela versificação. A versificação é um conjunto de normas que fazem parte da construção dos poemas e é considerada a técnica ou a arte de produzir versos. E o verso? O verso é cada uma das linhas que compõem um poema, podendo possuir métrica, ritmo e rima. A estrofe. A estrofe é um conjunto de versos, que recebe um nome específico quando é de 1 a 9 versos.
E como podemos ver, né, em nosso material impresso, que vocês já, creio que já receberam, estão em posse dele, né, já fizeram a devida leitura também, né. Então, de 1 a 9, né, versos, ele recebe um nome. E acima de 9, ele recebe o nome de estrofes irregulares. E temos também a métrica. A métrica é a medida do verso, tá? Um dos recursos usados na poesia. Contagem dos sons dos versos. Ela faz essa contagem dos sons. É a métrica. E o ritmo, né? O ritmo, além da rima, né? Da sonoridade, ele dá beleza ao poema. Então, a sua presença no tecido do poema é de fácil conhecimento. Percebe-se no contexto o seu lado sonoro e musical. Ele dá beleza, é aquela parte, né, que nós, quando começamos a ler um poema, é como se estivéssemos ouvindo uma música. Mas temos aí uma observação, né? Porque os versos que não seguem as normas, todas essas normas de versificação, né, quanto ao ritmo e à métrica, são chamados de versos livres. Bom, temos a rima também. A rima é a identidade sonora, né? É normalmente usada no final de um verso. Ela se classifica quanto à sua fonética e quanto à posição das estrofes, que também está sinalizado lá no material de vocês, tá? E temos ainda os poemas sem rima, chamados versos brancos. Nós trouxemos 2 poemas hoje, que é o poema de Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade, e vamos também fazer a leitura do poema Com Licença Poética, de Adélia Prato. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem nas sombras, disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste, se sabias que eu não era Deus, se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo vasto, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vento é meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa luz, mas esse conhaque botam a gente comovido como o diabo. Lindo, né? Agora vamos para o poema Com Licença Poética, de Adélia Prado. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, uma espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza e, ora sim, ora não, creio em parto sem dor. Mas o que sinto escrevo, cumpro a sina, inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria. Sua raiz vai ao meu vil avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Bom, fizemos a leitura, agora nós vamos para uma breve contextualização literária dos autores e obras, né? Carlos Drummond de Andrade, poeta, ele nasceu em Itabira, Minas Gerais, em 1902 e faleceu em 17/8/87 no Rio de Janeiro. Foi um dos principais representantes da literatura brasileira do século XX, por conta do conjunto de suas obras.
Bom, os seus poemas, né, abordam assuntos do cotidiano, contam com pessimismo e ironia diante da vida e ainda há em suas obras uma permanente ligação com o meio, né, e obras politizadas. Os temas frequentes em sua produção são a monotonia da vida, a nostalgia do passado, o desajustamento do indivíduo, os obstáculos que a vida oferece, a preocupação sociopolítica, a angústia diante da morte, a própria poesia e a falta da perspectiva do homem. E Adélia Prado? Adélia Luzia Prado Freitas nasceu em Divinópolis, Minas Gerais, em 1935. Ela escreve os primeiros versos em 1950 e no ano seguinte começa o curso de magistério e passa a lecionar. E depois de 24 anos de trabalho no magistério, a carreira na literatura passou a ser a sua prioridade. Então, ela passa da prioridade à carreira literária e não mais ao magistério. Adélia Prado ficou conhecida na literatura brasileira pelos poemas em que valorizava a mulher e falava da fé cristã. Ela teve o apoio, de Carlos Drummond de Andrade, que quando ele conheceu os seus poemas, ele sugeriu que fossem publicados. E assim, em 1976, foi lançado o livro Bagagem. É classificada pelos estudiosos de sua obra como uma escritura da literatura contemporânea. Drummond, ele é da literatura modernista, já Adélia é da literatura contemporânea. Bom, com um vocabulário simples, a linguagem coloquial, seu estilo poético é caracterizado por um lirismo de traço leve e suave e marcante. A poetisa ficou conhecida por retratar o cotidiano, porém, diferente de Drummond, se faz diferente por possuir um encanto norteado pela fé cristã e permeada pelo aspecto lúdico. Destaca-se também o olhar feminino, onde a perspectiva da mulher sempre aparece em primeiro plano em sua produção literária. Segundo as críticas, a poetisa busca o equilíbrio entre o feminino e o feminismo, evitando conflitos dessa natureza em suas obras. Então, tá, gente? Essa parte que ela trabalha o feminino não tem nada a ver. Ela equilibra o feminismo com o o feminino com o feminismo, tá? Há essa diferença. Bom, vamos agora falar um pouquinho sobre esses dois poemas, tá? Porque nós, ao ler esses poemas, nós já notamos que existe uma intertextualidade, tá? Que são os pontos comuns entre esses dois poemas, ok? Bom, então, tendo por referência os textos, Poema de Sete Faces e Com Licença Poética, verifica-se que o poema de Adélia Prado apresenta uma estrutura temática que dialoga com o poema de Drummond, de modo que o recurso da intertextualidade, na sua forma de paródia, é prontamente identificado pelo leitor conhecedor do texto anterior. Então, para que nós possamos ter conhecimento dessa intertextualidade, é necessário nós já conhecermos o poema de Drummond, para nós podermos estabelecer esse vínculo entre os dois poemas. No poema Com Licença Poética, Adélia Prado estabelece uma paródia. Ela está parodiando o poema de Drummond, que é bem perceptível, No próprio título do poema nós já vemos isso, que o poema de Adélia, ele anuncia o pedido de licença para entrar no universo do outro poema, do outro poeta, que é Drummond. E assim inverte o sentido também do poema de Sete Faces. Para entrar no universo do poeta, ela faz essa inversão. Ela pede licença porque ela vai inverter todo o sentido do poema de Sete Faces. E assim, o poema ele está organizado em 7 estrofes, que é o poema de Drummond, Ele dá uma ideia de fragmentação do eu. Sendo assim, cada uma das 7 estrofes,
pode ser posta de forma isolada, criando imagens que se referem a um tipo de eu fragmentado. Então, nós podemos já estar observando isso na nossa leitura, que o poema de Drummond, ele é organizado em 7 estrofes, né? Já o poema de Adélia, não. Ele é assim, ele é um texto, né? Ele está estruturado em uma única estrofe, né? E ele pontuando a certa totalidade. Você começa a ler ele do início ao fim, é uma totalidade. É bem diferente do de Drummond. Logo de início nos 2 poemas, observam-se formas também verbais em primeira pessoa e a presença do anjo, a quem é dado, né, o poder de anunciar a vida do eu lírico, tá? Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse: vai, Carlos, ser gaúcho na vida. E o de Adélia já diz assim: quando nasci, né, um anjo esbelto disse que tocam trombeta, desses que tocam trombeta, anunciou: vai carregar bandeira. Então, há uma transformação do anjo torto que vive nas sombras, né, em um anjo esbelto, que não vive na sombra, né, e toca trombeta. E que não anuncia mais o seu eu lírico, alguém gaúcho na vida. Ao contrário, anuncia alguém que vai carregar a bandeira, podendo ter uma posição de destaque, porque quem carrega a bandeira, né, está numa posição de destaque, bem diferente de ser gaúcho na vida, de ser um tolo na vida, né? Bom, os 2 poemas apresentam a mesma temática, isso aí fica bem claro, né? Que se pauta por um sentimento de insatisfação com a realidade, né? Isso através dos sentimentos de indiferença, solidão e abandono também. Porém, os poemas apresentam também, tá, pontos afins, tais como a forma autobibliográfica, tá, a noção de insatisfação experimentada, foco para o abandono é a solidão. Entretanto, o de Drummond é de autoria masculina e traz um eu lírico masculino. O de Adélia é de autoria feminina e traz, né, então, um eu lírico também feminino, o que significa, então, né, a constituição de uma visão diferente do mundo. Né? Drummond tem uma visão diferente, uma visão totalmente masculina. Já a Adélia não, a visão dela é totalmente feminina. Então, o eu lírico retratado nos 2 poemas, né, consequentemente, masculino e feminino. Bom, nosso material eu deixei para vocês algumas questões. São 5 questões, tá? Mas nós vamos fazer uma aqui, resolver uma juntos, tá? Para vocês poderem já ir pegando aí o jeitinho. Então, vamos exercitar agora. Prestem bastante atenção. Eu deixei 5 exercícios, mas o de número 1 nós vamos resolvê-lo agora. Bom, sabendo que o poema, com licença poética, né, é uma paráfrase do poema de 7 fases, em relação ao título, com licença poética, é correto afirmar que pode se tratar de uma referência direta ao parafraseamento, como também uma forma do eu lírico pedir licença ao texto de Drummond para, assim, desconstruí-lo, tendo como base para a sua criação. Outra, letra B, né? Seria, no caso, letra B. Recebe esse título por ser uma paródia? Seguinte. Adélia Prado tende a criar a imagem de uma mulher poeta, forte, né, e pronta para obter uma posição de destaque? Ou a última alternativa. Adélia Prado utiliza esse título por falta de criatividade? E aí, qual que vocês acham, né, que cabe mais em relação ao título com licença poética? O que é correto afirmar? Qual dessas 4 alternativas vocês acham que tem mais a ver? E aí, conseguiram pensar? Responderam? Então, vamos para a resposta? Bom, com certeza, tá? É a primeira resposta, né? Que seria a de letra A. Por se tratar de uma referência direta ao parafraseamento, como também uma forma do eu lírico pedir licença ao texto de Drummond, né? Para assim desconstruí-lo, tendo-o como base para a sua criação. É essa a resposta. Bom, finalizamos por aqui a nossa aula de hoje, tá?
E espero que todos fiquem bem, continuem bem em suas casas, se cuidando. E nos veremos na próxima aula, ok? Tchau, tchau, fiquem com Deus.